Boa tarde, gente. Boletim Metrópolis começando nessa terça-feira, dia 6 de fevereiro, te convidando aqui para saber das principais notícias do dia. E eu sou Rafael Campos. Antes, como sempre, de trazer as informações, eu te convido para você se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, que com a sua inscrição vai fazer muito mais sucesso, vai conseguir te trazer mais notícia, vai te deixar mais bem informado. E o que é que a gente vai tratar hoje? Claro, dengue. A gente vai falar da vacinação e conversar com o infectologista Fernando Chagas sobre a eficácia da vacina. Outro assunto importante, a operação da PF que mirou o homem que convocou uma vaquinha para tirar a vida do presidente Lula. Também vamos trazer repercussões em dois assuntos que têm sido muito importantes essa semana. O julgamento do Daniel Alves e o caso da família que morreu eletrocutada em uma piscina. Vamos lá. E voltamos a falar sobre a explosão de casos de dengue aqui no Brasil. Ontem, o laboratório responsável pelo fornecimento da vacina, a Qdenga, informou que vai priorizar o atendimento ao Ministério da Saúde para a aplicação da vacina de forma gratuita no Sistema Único de Saúde, o SUS. De acordo com a empresa, a prioridade agora é atender quem já tomou a primeira dose. O laboratório também disse que não vai fazer contratos descentralizados para atender estados e municípios. Até o fim de 2024, a empresa deve entregar mais de 6 milhões de doses e há a previsão de mais 9 milhões de doses a serem disponibilizadas para o país até 2025. A vacinação contra a dengue no SUS deve começar em fevereiro e vai priorizar crianças de 10 a 14 anos por estarem entre o público com maior número de internações pela doença. O Ministério da Saúde definiu uma lista de cerca de 500 municípios em 16 estados para imunização. Já na rede privada, a vacina Qdenga é aplicada desde o segundo semestre do ano passado. O imunizante foi aprovado pela Anvisa em março de 2023. E com esse caos no Brasil por conta do aumento dos casos de dengue, faz com que a procura pela vacina Qdenga na rede privada aumentasse mais de 100% em janeiro em relação ao mês passado. Mas essa correria é justificada? É necessário tomar a vacina agora? Quem vai nos responder isso é o infectologista Fernando Chagas. Boa tarde, doutor. Não estou escutando. Agora estou te escutando, doutor. Perdão, pode continuar. Não, agora tá. Foi um probleminha com o meu ouvido, mas estou te escutando agora. Obrigado. Com a explosão de casos em todo o Brasil, nós não tínhamos uma estratégia especificamente contra o vírus. Nossa estratégia sempre foi voltada contra o mosquito, o vetor, Até porque não existe nem sequer uma medicação específica contra o vírus da dengue. E agora a vacina Qdenga, ela é uma estratégia de fato voltada para o vírus, e diferente de uma vacina que nós já tínhamos no serviço privado, mas era uma vacina que era em 3 doses, com intervalo de 6 meses entre uma dose e outra, então a pessoa passaria 1 ano e meio para estar imunizada, olha só. Sem falar que você não poderia ter tido história de dengue, Então, para poder vacinar uma pessoa, eu teria que ter a certeza que ela nunca teve dengue fazendo exames. Por conta disso, essa outra vacina nunca foi anexada ao Plano Nacional de Imunização. Essa vacina agora não importa se você teve dengue ou não. Você vai ser imunizado com 2 doses, com intervalo de 3 meses entre uma dose e outra, mas o que é legal é que já na primeira dose já existe um risco elevado de você já ter uma ótima resposta contra o vírus, não só evitando em 80% das pessoas que elas apresentem sinais e sintomas da doença, mas mesmo aquelas pessoas que apresentarem sinais e sintomas da doença, elas não vão ter o risco de evolução para a forma grave da dengue, que é o que tem, de fato, claro, é uma doença que impacta socioeconomicamente, porque é um impacto tremendo, a pessoa precisa ficar afastada do trabalho, sofre com dores, sofre com febre, mas tem um risco de evolução da forma grave, e como você bem colocou, essa população de 10 a 14 anos de idade é uma população que adoece muito mais, mas tem um porém, a quantidade de doses ainda é muito baixa, a gente precisa também correr com as outras estratégias, jamais esquecer, que essa é uma das estratégias que a gente precisa colocar em prática contra essa doença, especialmente porque está no país agora um tipo 3, que é um tipo de dengue que a gente não tinha com tanta frequência, e quem já teve dengue anteriormente, se pegar esse tipo 3, está exposto, porque não tem imunidade contra ele, se pegar é quem corre, de fato, o risco de ter a forma grave, de perder a vida por conta dessa arbovirose. A gente falou aí agora, que são os adolescentes, 10 a 14 anos, o principal grupo que vai ser focado pelo SUS, mas só para o senhor explicar, quem é que pode tomar essa vacina? Todas as pessoas podem tomar, A gente espera que todos tenham o contato com ela, infelizmente agora está mais difícil, mas quem pode tomar essa vacina?
Essa vacina ela foi aprovada para pessoas acima dos 4 anos de idade, por que não crianças? Foram testadas? Até foram testadas, mas a gente não viu eficácia, não teve uma boa produção de defesa abaixo dos 4 anos de idade. E por enquanto até os 60 anos de idade. Por que por enquanto? Porque nós não tivemos ainda testes que mostraram muita segurança na população acima de 60 anos de idade, mas aparentemente é uma vacina segura também. Muito provavelmente nesses 2 próximos anos nós estaremos testando e liberando também para a faixa etária acima dos 60. Por enquanto, dos 4 aos 60 anos de idade, tá? É uma vacina que não pode ser aplicada em gestantes, não pode ser aplicada em pessoas que tenham doenças na imunidade, porque ela se trata de um vírus atenuado, né? É um vírus que não tem capacidade de causar doença, mas é o vírus vivo ainda, atenuado. Só que tem uma coisa interessante, nós temos 4 tipos de vírus contra a dengue. Esse vírus atenuado, ele traz pedaços, fragmentos de todos os 4, não é apenas o tipo 2 atenuado, traz fragmentos do tipo 3, do tipo 4, do tipo 1. Então, ao tomar essa vacina, você está sendo protegido contra todos os tipos de dengue que podem chegar aqui no país. Doutor, a gente sabe que a dengue, infelizmente, é uma doença endêmica, todo ano a gente está falando sobre isso. Eu queria, pela tua visão profissional, desses anos de experiência, a gente está vivendo um ano atípico em relação à dengue, ou a gente, de fato, está mantendo o número de casos e a gente deve continuar fazendo o que a gente faz sempre, que é cuidar da água, né, manter esses cuidados comuns? A gente deve ficar mais preocupado em 2024? A gente precisa sim ficar mais preocupado, porque o tipo de vírus que está circulando no país não era um tipo de vírus que circulava tão frequentemente anteriormente. Quem já teve um tipo de dengue, por exemplo, se você teve o tipo 2, você já não pega o tipo 2. Quando o tipo 2 circula no país, você vai estar protegido, né? Quando você pega o tipo 1, se circular novamente o tipo 1, você já vai estar protegido. Nós tínhamos até então a circulação do tipo 1 e o tipo 2 com muito mais frequência. Então, ao chegar ao tipo 3, todos nós estamos expostos. Por isso, o risco de explosão de casos de dengue nesse próximo ano. Por isso, entra aí as medidas simples. Por exemplo, o desenvolvimento do mosquito, desde a colocação dos ovos até a fase adulta, dura 10 dias. Se você tem o hábito de limpar a sua casa uma vez só por semana, você já diminui muito o risco de proliferação do mosquito, porque entre 70% e 80% das vezes, o mosquito se desenvolve dentro da nossa casa. Então, e não é só a limpeza por exemplo, copo descartável, tampa, também tapar os ralos, porque os ralos ficam com água, lembrar da calha aí da teia, lembrar de limpar atrás da geladeira que pode acumular água. Uma vez por semana é uma medida que tem um impacto positivo muito grande e você vai estar também combatendo o vetor e ajudando não só a sua saúde, mas a saúde da sua família e a saúde das pessoas ao seu redor. Doutor, só para a gente finalizar então, o senhor acabou de dar aí as dicas necessárias, mas só um detalhe eu queria saber, repelente funciona contra o mosquito da dengue? E caso funcione, quanto tempo a gente tem que retocá-lo? Pois é, existe sim os repelentes, é importante procurar o repelente com substância chamada icaridina, tá? Vários tipos de marcas de repelente têm a icaridina, que foi a que mostrou melhores resultados contra o Aedes aegypti, tá? É importante lembrar o seguinte, quem se alimenta de sangue é a fêmea, não é porque é alimento dela, na verdade sangue não é alimento do Aedes aegypti. A fêmea só vai tomar sangue para ter proteína para o desenvolvimento dos ovos. E ela só vai sair no momento onde a temperatura está mais baixa, ou no iniciozinho da manhã, ou no finalzinho da tarde. Ela não faz isso à noite. Então, se você passar o repelente no início da manhã e no finalzinho da tarde, já tem uma grande proteção. Lembrando também que a outra possibilidade é colocar roupas longas, só que com calor desse fica muito difícil, né? Lembrando da proteção especialmente às gestantes. Gestante tem maior risco de evoluir para forma grave, e a gente tem que lembrar que é o mesmo mosquito que transmite a chikungunya e principalmente a zika, que é muito perigoso aí para as crianças. Doutor Fernando, muito obrigado. A gente espera, né, conversar mais sobre esse assunto, mas trazer mais informações sempre, que a gente não tenha tanta gravidade, mas já com essas informações do senhor, com certeza a gente já vai ter uma evolução aí. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço, não vamos deixar de nos vacinar. A vacina é uma estratégia coletiva de proteção, não é única, é coletiva. Então, todos nós temos que nos vacinar. Não é apenas eu, não é apenas você, todos. Vamos nos vacinar, vamos evitar que a dengue avance, para a gente poder curtir aí um carnaval com mais segurança. Um forte abraço a todos, tá?
Só para deixar um recadinho antes da gente ir para outra matéria, né? Não é só da dengue não, tá? É toda vacina. Vamos vacinar para tudo, gente. Vacina é demais. E agora vamos falar sobre política, porque ontem, na abertura do ano legislativo no Congresso Nacional, foi cheia aí de recados da casa para o presidente Lula. O que chamou a atenção foi o discurso do presidente da Câmara, Arthur Lira, que destacou que o orçamento, abre aspas, é de todos, fecha aspas. Vamos ver a fala de Lula. Fundamental também relembrar que nossa Constituição garante ao Poder Legislativo o direito de discutir, modificar, emendar, para somente aí aprovar a peça orçamentária oriunda do Poder Executivo. Não fomos eleitos, nenhum de nós, para sermos carimbadores, para carimbar. Não é isso que o povo brasileiro espera de nós. Espera-se isso sim, independência e somatório de esforços, sempre a favor do nosso país. O orçamento da União pertence a todos e todas, e não apenas ao Executivo, porque se assim fosse, a Constituição não determinaria a necessária participação do Poder Legislativo em sua confecção e final aprovação. O orçamento é de todos e de todos os brasileiros e brasileiras. Não é e nem pode ser de autoria exclusiva do Poder Executivo, e muito menos de uma burocracia técnica que, apesar do seu preparo, eu não discuto, não foi eleita para escolher as prioridades da nação e não gasta a sola do sapato percorrendo os pequenos municípios brasileiros, como nós, parlamentares, senadores e deputados. Minha gente, os recados aí do Congresso para o presidente Lula estão rendendo. Ontem mesmo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que não considera preocupante esse discurso do Arthur Lira sobre a divisão do orçamento federal entre os poderes. Mas agora vamos saber como é que está o clima lá da política depois dessa abertura do ano legislativo. A gente vai conversar com a Neila Guimarães. Boa tarde, Neila. Oi, Rafa, muito boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o ministro Rui Costa não considera preocupante, mas as reuniões que estavam marcadas para hoje foram canceladas, né? Ontem a gente havia divulgado que havia reuniões do Poder Executivo hoje com líderes aqui do Congresso para debater alguns assuntos importantes, como principalmente a desoneração da folha e também o assunto sobre outros vetos do presidente Lula, principalmente no que diz respeito aos 5,6 bilhões de reais que foram vetados das emendas de comissão, dinheiro para os parlamentares para enviarem para suas bases. Reuniões que foram canceladas. Então, sim, a fala do presidente da Câmara dos Deputados repercutiu bastante no Executivo e aqui também no Legislativo, principalmente com os parlamentares da esquerda. A gente falou com o Lindbergh Farias, que é famoso por defender a esquerda, ele que é do Partido dos Trabalhadores, desde ontem veio falando com a imprensa, ele que deixou claro 2 pontos específicos na sua fala. Eu falei com ele hoje, agora no horário do almoço, ele que disse que são 2 pontos específicos. Primeiro, que o Poder Legislativo não tem que determinar um cronograma específico para que sejam pagas emendas parlamentares e muito menos de que forma o governo e o Poder Executivo vai distribuir o seu dinheiro, é determinar um calendário para pagamento de valores que saem do Poder Executivo, do Ministério da Fazenda, seja de onde for. Ele falou também sobre a fala de Arthur Lira no quesito cumprir os acordos. De acordo com Lindbergh, quem não está cumprindo os acordos é o Congresso Nacional, que não vem conseguindo votar o que está prometendo para o governo do presidente Lula. Então, essa foi a opinião de Lindbergh Faria. Eu também falei com o deputado Abílio Brunini, que é de direita, de extrema-direita, a gente sabe. Ele que concordou, claro, com a fala do deputado, com o presidente Arthur Lira. Outras pessoas também concordaram, claro, sempre os parlamentares de esquerda estão discordando, principalmente os parlamentares do PT estão discordando da fala de Arthur Lira. A gente sabe que hoje haviam essas reuniões marcadas para tratar desses assuntos bastante relevantes, principalmente aqui para o Congresso Nacional, e todo esse imbróglio começou principalmente no ano passado, no finalzinho do ano passado, quando o governo resolveu, no apagar das luzes, criar uma MP, lançar uma medida provisória para determinar, então,
essa questão da reoneração do pagamento da folha, da reoneração desses 17 setores da economia, o que desagradou muito aqui no Congresso Nacional. Agora, esse é um assunto que vai estar em pauta depois do Carnaval, esse assunto principalmente, e o veto do presidente Lula desses 5,6 bilhões de reais aqui para as emendas de comissão. O que muito se fala é que as emendas parlamentares estão atingindo valores astronômicos que se comparam com valores do PAC, que é o principal projeto do governo do presidente Lula. Então, que esse valor seria astronômico e que também não seria o valor que foi lá atrás acordado com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com o Poder Executivo, que era um pouco mais de 11 bilhões de reais, que lá na LOA, na Lei Orçamentária, no final ali do seu acordo aqui na Câmara dos Deputados, no Senado, saiu aí por mais de 15 bilhões de reais, então esses 5,6 bilhões que foram vetados pelo presidente Lula. Então muita gente aí contrária à fala do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Isso ainda vai repercutir bastante, viu, Rafa? É isso, né? A gente achando que ia ser só mais um dia protocolar, só mais uma abertura do ano legislativo, aí vem o Lira, já deixa aí a semana bem quente para a gente se preparar para o Carnaval. Muito obrigado, Neila. Até a próxima. Na manhã de hoje, um jovem que se apresentava nas redes sociais como André Luiz virou alvo da Polícia Federal. O motivo foi um tweet no qual ele sugere fazer uma vaquinha para contratar um mercenário com rifle de precisão e matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Olha só isso, gente. A frase foi publicada ano passado numa resposta a uma postagem do deputado Nicolas Ferreira. André, que mora em Aracruz, no Espírito Santo, teve o celular e o computador apreendido. Segundo a PF, ele colaborou e admitiu as postagens nas redes sociais. No ano passado, o Metrópolis noticiou que Ricardo Capelli, então ministro da Justiça em exercício, tinha determinado que a PF investigasse o caso, né? Vamos ler. Estou encaminhando à Polícia Federal determinação para que apure a ameaça feita ao presidente Lula nas redes sociais, fazendo alusão a rifle de precisão e vaquinha para tal. As redes sociais não são e não serão um terreno de incentivo a crimes contra as autoridades. Foi isso que Capelli escreveu no X, o antigo Twitter. O jovem ainda chegou a responder o seguinte, o jovem que foi, acusado, alvo dessa operação. Não estou acreditando. Em um dos últimos posts do Nicolas, comentei que poderíamos contratar um sniper mercenário para eliminar um bandido. Resultado, muitas pessoas pegaram esse tweet e marcaram o comunista do Flávio Dino para me prender. Estou no caminho certo. Foi isso aí que o André Luiz respondeu. O André Luiz é investigado no âmbito da Operação Eco por ameaça e incitação ao crime. O nome dessa operação faz alusão à mitologia grega, especificamente a uma jovem que falava demais. Segundo informações da TV Gazeta, o rapaz confirmou à polícia que fez o post com uma sugestão, mas assegurou que não passava de um, abre aspas, desabafo nas redes sociais, que não tinha plano de ataque, fecha aspas. E no Brasil, a quantidade de denúncias contra imagens de abuso e exploração sexual infantil encontradas e compartilhadas na internet cresceu 77,13% no ano passado em relação a 2022. Esses casos foram registrados na plataforma da organização não governamental SaferNet. Os dados estão presentes no levantamento anual que foi divulgado pela ONG nesta terça-feira, Dia da Internet Segura. Todas as denúncias são enviadas para apuração pelo Ministério Público Federal. E um homem de 22 anos foi preso ontem, suspeito de estuprar e matar a enteada de apenas 4 anos de idade em um apartamento localizado na região de Taguatinga Sul, que fica aqui no Distrito Federal. Igor Fernandes Pereira Aires não trabalhava. Ele fazia faculdade e recebia pensão alimentícia do pai. A menina foi identificada como Isabela Dourado de Oliveira e sofreu uma parada cardíaca ao supostamente sofrer a violência sexual e acabou não resistindo. A polícia militar foi acionada pelos bombeiros e pelo SAMU e foram os médicos que falaram aos militares que a menina apresentava sinais de abuso e violência sexual. O boletim de ocorrência diz que o suspeito e a mãe da menina namoravam há 9 meses. As duas se mudaram do Rio Grande do Sul para o Distrito Federal em agosto do ano passado. Primeiro, elas moraram com a família do acusado, se mudaram para esse apartamento onde aconteceu o crime em dezembro. Quando foi ouvido, Igor contou ter ouvido um barulho no quarto e quando correu para ver o que tinha acontecido, a garota estava se debatendo e espumando pela boca. Ele ainda disse que era apaixonado pela criança, mas os vizinhos contestaram essa informação, viu? E relataram que ela gritava e chorava muito quando estava sozinha com ele. 2 depoimentos agravaram a citação de Daniel Alves, que está sendo julgado por estupro. O julgamento está acontecendo nesta semana em Barcelona, na Espanha,
e um total de 28 depoimentos vão ser ouvidos, incluindo o do próprio jogador. Mas ontem, durante o primeiro dia de julgamento, 2 mulheres afirmaram ter sido apalpadas pelo jogador na mesma noite em que ele teria estuprado uma moça no banheiro de uma boate em Barcelona, no final de 2022. As moças em questão são uma prima e uma amiga da vítima, que acompanhavam ela durante a noite do crime. As duas confirmaram o relato de que Daniel teria convidado as 3 para a área VIP da boate Sulton, que ele estava acompanhado de um amigo. As duas contam que Daniel as apalpou momentos antes de levar a vítima para o banheiro, onde teria ocorrido a violência. Depois de ter apresentado um comportamento agressivo com a moça, Daniel teria ejaculado dentro dela, segundo o depoimento de uma das mulheres. No primeiro dia de julgamento, a vítima depois em ambiente sem a presença de jornalistas, em um local isolado por um biombo e com a voz distorcida, para mantê-la sem contato com o réu e para preservar a identidade dela. Ela reforçou a versão de que Daniel teria agredido ela e estuprado ela no banheiro da boate. Além delas, as 2 amigas e um perito que cuida do caso também foram ouvidos nesta segunda-feira. A expectativa é de que outras 22 testemunhas do caso sejam ouvidas hoje. A defesa do atleta chegou a pedir suspensão do julgamento, alegando que as investigações tiveram início sem o conhecimento dele. A tese apresentada pelos advogados de Daniel Alves era de que ele estaria bêbado no momento do crime. Os advogados também reclamaram de um julgamento feito pela mídia durante o caso. A audiência de hoje já teve início e um dos depoimentos mais aguardados é o de Joana Sanz, que é a esposa de Daniel Alves. A gente preparou uma arte aqui com todos os depoimentos que vão acontecer nesta terça-feira. Dá uma olhada aí, aí na tela. Bota aí grandão pra gente ver, gente. Completa aí na tela pro pessoal ter noção, ó. Esses são os depoimentos. 3 empregados da boate Sulton, Bruno, que é amigo do Daniel Alves, o advogado convocado por uma amiga da denunciante, 11 policiais, 3 amigos de Daniel Alves, a Joana Sanz, que eu falei, a esposa, né, a mulher do Daniel Alves, a mãe da denunciante e um policial que gravou o relato dessa denunciante com uma câmera no dia do caso. Ontem a gente trouxe para você o caso trágico, né, dos 3 membros da mesma família que morreram eletrocutados em uma piscina em uma chácara em Rio Branco do Sul, que fica na região metropolitana de Curitiba, domingo passado. A história já é dolorosa, mas hoje a gente teve a informação de que a Ivone de Silva Santos, que é mãe e avó das 3 vítimas, recebeu vídeos dos netos se divertindo antes das mortes deles. As vítimas são a filha de Ivone, Roseli da Silva Santos, e os netos dela, Emily Rayane de Lara, que tinha 23 anos, que estava grávida, e o adolescente Agner Cauã Coutinho dos Santos, que tinha apenas 17 anos. Outras 9 pessoas ficaram feridas. O acidente ocorreu depois que um galho de um pinheiro caiu, rompeu a fiação elétrica que estava lá e atingiu a piscina onde essa família estava. O Boletim Metrópolis fica por aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou ao vivo. Amanhã a gente está de volta com mais notícias para te deixar por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Até lá, não se esquece, se inscreve aí no canal e acompanha o Portal Metrópolis e todas as redes sociais. Até amanhã.